que no futuro pode se tornar um fator decisivo. Né? Tá? Então, esse tema da captura lá em H7 estar controlada vai permitir que as negras montem uma posição segura e vantajosa. Então, voltando aqui como estávamos, né? Então, as negras tomaram D4, CD4 e H6. Tá? Aqui eu volto àquilo que a gente já falou. Qual é a rota de entrada das brancas na ala do rei? Essa rota ela ainda existe nesse momento. As brancas teriam que fazer muita força para conseguir entrar por aqui. O problema é que a ala da dama já abriu. A ala da dama já abriu. Mas problemático o peão branco de D4. Exatamente. Né? As brancas têm dificuldades no futuro com um bispo ruim e com um peão atrasado em D. Bom, bispo toma B5. Então, finalmente, as brancas vão capturar o peão. Dama B6. Bispo E2. Então, o dama B1 talvez tivesse sido mais direcionado à possibilidade de deixar esse bispo defendido para comer o peão lá, do que propriamente querer ganhar por DH7, né? Mas aí que a gente vê a falha total do conceito das brancas aqui, né? Elas estão assumindo uma posição muito ruim. Então, torre toma 1, bispo toma 1. E dama A7, um lancezinho maroto e ao mesmo tempo brilhante. Por que esse lance é tão bom? Porque para as negras, numa posição como essa, a troca de damas até não seria um problema tão grande, né? Porque a dificuldade que as brancas teriam, bom, aí o ataque na ala do rei a gente poderia esquecer de vez, né? E a dificuldade que as brancas teriam para tentar fazer valer esse peão a mais, a partida estaria encaminhada realmente para um empate. Por que o Karpov mantém as damas? Porque ele tem todo o jogo na ala da dama, certo? O ataque na ala do rei nunca aconteceu. As negras têm todo o jogo na ala da dama. Esse é o tipo de posição em que o jogador das brancas já tem que estar começando a se preocupar, certo? Já não dá mais para o jogador das brancas ficar pensando apenas aqui em como que ele vai fazer para dar mata. A posição já não é boa, certo? Mas o Korchnoi continua fazendo lances agressivos. Torre B8. Vejam o acúmulo de forças que as negras conseguem de forma até bastante econômica na ala. Bispo B2. Bispo A6. Interessante a gente notar esse lance do bispo A6, né? Trocar o bispo de casas brancas também é em favor das negras. Porque aquelas casas lá vão se tornando mais significativas, né? E esse bispo fica ainda mais triste sem o seu companheiro. Né? Os finais que se avizinham são todos ruins para os brancos. Dama C2, dama B7, bispo A1. Vejam como ele vai ali, né? B4. Dama D2. Torre C8. Só um joga. Cavalo E3. Cavalo toma E3. Aqui, até quando eu estava analisando essa partida, eu fico com um pouco de dúvida aqui, sabe? Eu tenho aquela sensação assim que a coisa já está
Já está ruim mesmo. Né? E que então talvez fosse o caso de pensar em tomar de pião. O problema é a segunda fila, é sempre difícil dizer. Né? Porque não tem problema eu tomar em C2, porque dá para tomar em A6. Né? Que eu tomo cutucando a dama dele também. Né? Mas a posição parece muito ruim mesmo. O peão a mais ele é totalmente irrelevante. Ele serve mais para restringir o bispo de A1 do que para qualquer outra coisa. Mas foi tomado de dama. Bispo E2, dama E2 e torre C2. Então vejam, senhores. Olhem a posição a qual nós chegamos a partir dos sonhos de ataque das brancas na ala do rei, certo? E aí eu pergunto, é uma posição em que as brancas estão perdidas? O que vocês acham? Não. Certo? Agora, o que o branco tem que fazer numa situação como essa? Tem que se preocupar em encontrar meios de equilibrar a partida. Já não tem vantagem. Mas vocês vão ver que os lances do Korchnoi dão outra ingressão. Dama D1. Dama C6. Controle das negras é impressionante. Né? Aí, H3. Eu tive muita dificuldade para entender o que ele quer com esse lance. Muita dificuldade mesmo. Alguém tem alguma ideia? G4, H4, G5. A impressão que dá é isso. Eu jogo H4 direto. Para não abrir buraco. Dama E4, talvez. Não sei. Talvez no Dama E4, se joga H4. Às vezes não quer comprometer muito a posição, quer passar lance, está apurado de tempo, tem que chegar no lance 40. Pode ser também. No livro em que eu peguei essa partida, o cara comenta que uma ideia melhor seria esse. Dá esse peão que não serve para nada. Não pode tomar, tem que tomar de peão. Tem que tomar de dama, né? Desculpa, dama. Eu Tem que tomar de dama, primeiro golpe, desculpa. Tem que tomar de dama, aí já dá para trocar as damas. Né? E aí é o branco que vai bloquear em D4. Né? Torre D1, bispo D4, o branco vai bloquear por ali. E aí sim, posição que talvez até seja bem clara de empate. Né? Talvez tenha sido aí uma das últimas chances do Korchnoi esquecer esses delírios dele de ganhar com o peão a mais. O Carlsen ganhou um final de torres que era essa estrutura, os dois peões no G2, G3, eu acho. O peão em E5, o peão em E6, só uma torre do goleiro deu bem de pretos. Mas digamos que o Carlsen tem ganho finais assim muito estranhos, né? Ele cavalo contra a torre. Empatando aquela com o Kramnik. Então fica meio difícil a gente